O pastor foi convidado para ir pregar em certa denominação evangélica, a qual ficava em outro estado do Brasil. Então, o pastor convidado falou que iria sim pregar naquela certa denominação, em outro estado, mas ele precisava de 3 coisas. 1. As passagens. 2. A hospedagem. E 3. Uma oferta para levar algum dinheiro para ajudar na alimentação da sua família. Mas foi neste ponto que alguém reclamou dizendo: a Bíblia diz que é para dar de graça o que recebeu de graça. A Bíblia diz que é para dar de graça o que recebeu de graça. Ou seja, essa pessoa fez referência a um texto bíblico fora do contexto, o qual está em Mateus capítulo 10. É justamente em Mateus capítulo 10, especificamente versículo 8, que vamos tratar nesta oportunidade. O texto que acabei de falar diz o seguinte: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Alguns crentes avarentos e oportunistas usam o texto de Mateus capítulo 10, versículo 8, para pedirem gratuito livros e outros materiais evangélicos, os quais tiveram custos para seus produtores. Outros aproveitam o mesmo texto para convidar pregadores e pastores para os seus megas eventos e se justifica atrás deste texto de Mateus capítulo 10, versículo 8. Entretanto, esses crentes oportunistas do trabalho alheio não leem Mateus capítulo 10, versículo 8, dentro do seu contexto imediato, ou seja, os versículos anteriores e posteriores. Se lessem, perceberiam o que está escrito no versículo 10, que diz: o trabalhador é digno do seu alimento. Nova Almeida atualizada. Também compreenderiam o que o texto está dizendo quando diz: de graça recebestes, de graça dai. Vamos agora analisar o texto em pauta. Primeiro perguntamos: a quem Jesus deu a ordem? Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. A resposta encontramos no contexto imediato de Mateus capítulo 10. Diz o texto sagrado: tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções, ou seja, as instruções que começam a aparecer a partir do versículo 5 de Mateus capítulo 10. Ainda a fim de compreendermos o texto em questão, vem a segunda pergunta: o que esses 12 discípulos receberam, afinal, de graça? O texto sagrado em Mateus capítulo 10, versículo 1, diz que, tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ou seja, o próprio texto responde à pergunta, repito, o que esses 12 discípulos receberam de graça. Então percebe-se no texto sagrado o que de fato eles receberam de graça
e deveriam compartilhar gratuitamente. Ainda a fim de compreendermos mais a fundo o texto em questão, vem a terceira pergunta: o que eles deveriam dar de graça? Ora, Mateus capítulo 10, versículo 8 diz: curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Vimos claramente que o texto de Mateus capítulo 10, versículo 8, está falando do poder que Jesus deu aos seus discípulos para atividades específicas. Exemplos: curar, ressuscitar mortos, purificar leprosos e expulsar demônios. O texto de Mateus 10, versículo 8, não está mandando as editoras e seus autores a darem livros de graça, não está mandando os cantores evangélicos distribuírem suas produções gratuitas, muito menos está ordenando que os pregadores saiam de suas cidades, de seus estados, para irem pregar sem receber sua passagem, sem ser bem recebido e sem direito a uma oferta de amor. Afinal de contas, tudo isso tem custos e o próprio Jesus reconhece que o trabalhador deve se alimentar, ou seja, desfrutar do seu trabalho, conforme Mateus capítulo 10, versículo 10. Outro extremo: se por um lado existem os crentes e pastores avarentos e oportunistas, por outro, existem os comerciantes da fé. Eles fazem do evangelho comércio. Os comerciantes da fé veem os evangélicos como clientes, os quais estão dispostos a pagar pela sua pregação, pela sua rosa ungida, vassoura ungida, pelos seus lenços ungidos, pelo seu óleo ungido, entre outros objetos. Se eles estão conseguindo vender seus objetos, é porque tem crente que os compra. Neste caso, a culpa é também dos cristãos, os quais pensam que pode pagar com dinheiro a cura divina, a alegria e a presença de Jesus. Que o Senhor Jesus nos livre desses extremos, ou seja, dos crentes avarentos e dos comerciantes da fé.